Boa noite, doutor Neander. Boa noite. Noite. É a Cíntia? Tá me ouvindo, Cíntia? Eu que não Você é tô a Cíntia, mas eu tô te ouvindo. Não, desculpa, eu bloqueei Não, agora deu. meu microfone. Desculpa. Agora deu. Agora sim. Tudo bom, doutor Neander? Estamos ouvindo bem, está tudo certo aqui, tudo ótimo. Perfeito. Estava conversando com a Legal. doutora Maria Helena aqui, falando da fase que nós estamos de realmente fazer um trabalho de conscientização, né, com a população, com os médicos a respeito da fibrilação atrial, principalmente, né, por conta dos riscos, né, que ela traz aí para outras morbidades com mais severidade, uma delas o AVC, né, que a gente sabe, e o quão é importante, né, esses diagnósticos mais precisos, o mais estendido, um contínuo, que é uma coisa que, conversando com os médicos, que a gente tem conversado bastante com médicos de sociedade médica, sociedade brasileira e outras entidades, é que até então a gente tinha uma limitação muito grande de ferramentas para fazer essa monitorização, né? E agora, como a gente tem essa ferramenta, né, que você consegue colocar ela no tórax do paciente sem nenhum fio e fazer essa monitorização por até 7 dias contínuos, ela traz uma outra luz para o diagnóstico de arritmias, que não tinha até então. A gente via uma coisa muito teórica, né? Estava aí em publicações, em estudos e tudo mais. Existem ferramentas fora do Brasil para fazer esse tipo de medição, e no Brasil temos nós, né, que estamos trazendo essa novidade, e diferente até de algumas ferramentas que tem, né, alguns dispositivos que tem no mundo, o nosso ele faz a gravação de os 3 canais, que é muito legal, porque você consegue ter uma análise muito maior de dados, né, Claro. na janela de tempo. E para a gente também isso daí ajuda muito quando da análise da inteligência artificial, que vai trazer esse aprofundamento da análise dos dados, né, fazendo limpando artefatos, já fazendo classificação dos batimentos. Então, tudo isso traz para a gente assim, uma segurança nessa janela, né? Então, para uma condição que ela traz um risco aí grande, né, para outras questões, é bem relevante, né? Bem relevante. Claro, claro. E essa tecnologia é americana ou europeia, Cíntia? Brasileira. É nossa? Que orgulho, hein? É de orgulho, porque ela é fabricada em Minas Gerais, o dispositivo, né, fabricado em Minas Gerais. A gente diz o seguinte, a tecnologia ela é global, por quê? O dispositivo em si é fabricado no Brasil, o que isso traz para a gente um conforto em termos de distribuição, que é muito mais fácil, né? A gente produz aqui, distribui aqui, é muito mais fácil. Mas a tecnologia embarcada, que é o software que está por trás, análise de inteligência artificial e tudo mais, ela é global. Temos técnicos da Polônia, Ucrânia, Índia, tem mais um lugar que eu não lembro, e Brasil. Então, tem 5 regiões diferentes que trabalham na tecnologia, no desenvolvimento da tecnologia. Por enquanto, nós estamos trouxemos para o mercado essa novidade, mas estamos trabalhando em outras questões, outras tecnologias aí para o mercado de cardiologia, né? Então, a gente quer trazer diagnósticos, focar em diagnósticos mais adequados para o paciente, mais eficientes para o médico, né? Então, nesse intuito aí. E uma outra curiosidade, para esse monitoramento prolongado, né, de uma semana, vocês têm que, o paciente, ou não sei, ele teria que trocar os eletrodos de fixação ou não? Troca, né? Sim, sim. Mas a gente tem toda uma orientação, temos vídeos que orientam o paciente. Então, por exemplo, instalou, o paciente vai para casa, normal, vai lá, faz suas atividades, corre, come, faz todas as atividades. No dia seguinte, como o eletrodo ele tem a cola, ele pode ir descolando, né? E o contato e o sinal ficam ruins. O que a gente fala? Hora do banho. Hora do banho, o que o paciente faz? Cuidadosamente, ele vai segurar aqui o eletrodo, ele destaca aqui, ó, destaca,
vai destacando o aparelho com cuidado e vai ficar o Tá. eletrodo. Tira o eletrodo, vai tirando os eletrodos, toma o seu banho, deixa o aparelhinho lá do lado, o aparelho vai ficar piscando, porque ele não está conectado, vai ficar piscando, não tem problema. Vai, toma seu banho bonitinho, passa a toalha, porque a toalha Enxuga também dá uma bem, né? esfoliada. Enxuga bem, Tá. seca bem, Uhum. porque vai ficar o sinal, acaba ficando a marca, né, do eletrodo, Os da cola. locais O que onde a gente estavam, fala? Cola exatamente onde estavam nos os pontos que eletrodos estavam. anteriores, exato. Hum, Começa a instalar pelo eletrodo central, que tem um eletrodo aqui central, instala o eletrodo central e depois e fixa os instala os demais, periféricos. e fixa os periféricos. Aí a gente dá a dica, né? Já colocou, você encaixa Sempre o bem para central não ter primeiro, né? E depois os sempre o demais, central né? primeiro. O que a gente dá uma dica tem essa parte metálica, o que a gente fala é o seguinte: o ideal é pegar uma fita micropor, pega uma caneta e fura a fita micropor, passa ela aqui para adesivar melhor, entendeu? Para segurar melhor o Ah, eletrodo. tá. Faz isso em cada um dos eletrodos, coloca aqui, Tá. e aí depois põe uma fita aqui só para fixar sobre o Aham, aparelho, para ele fixar melhor. Porque exato. a qualidade do sinal fica muito boa. Assim, quando faz Fica esse melhor. procedimento, a qualidade do sinal fica fantástica. A gente faz assim, fica muito bonito o exame, assim, né? A captação fica fantástica. Aí, quando não faz esse procedimento, o sinal fica ruim, perde alguma coisa. Então, quando você faz com adesivação, o sinal realmente fica bem consistente. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta. Por exemplo, vamos supor que eu vou monitorar por uma semana. Uhum. Ele vai transferindo os dados de gravação para o celular dele? Nós temos assim dois aplicativos. Um é o aplicativo Requester, que é o de requerimento, né? Ou seja, do médico. Então, o médico, quando vai criar o exame, ele cria no aplicativo do médico. Criou da clínica, né? Que seja, ele cria o exame. Criou o exame com o CPF do paciente, dados do paciente, criou o exame e começa o exame. Porque você programa nesse aplicativo quanto tempo de exame você quer. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até 7 dias você programa quanto tempo. Sim, O dispositivo não desliga enquanto não terminar o tempo do exame programado. Então, ele tudo que não foi vai programado. desligar. Tá. Vai. Aí, antes do paciente sair, o que a gente fala? Vamos abaixar o aplicativo do paciente. Por quê? O aplicativo do paciente tem duas funções. Primeira, ele transmite online os dados que estão sendo captados. Então, ele vai pegar os dados daqui e já vai transferir via Bluetooth para a nossa plataforma em cloud. Então, ele já Ah, vai tá. transferindo na nuvem os dados. E Tá. outra função é marcar os eventos. Ao invés de ficar marcando naquele papelzinho que se perde com a letra que a gente não entende depois, você marca o evento dentro do aplicativo. Então, ele já vai trazer no laudo, trazendo na análise do exame, todas as marcações de evento. Outro ponto é, a pessoa sentiu uma tontura, falta de ar, qualquer evento, ela pode Sim. apertar esse botãozinho aqui por 3 segundos, e aí ele vai piscar verde, e aí pisca no verde, marca o seguinte, marquei um evento. E aí ele apaga. Então, Bacana. ele marca o evento. Então, ele tem a função de monitor e marcador de evento. Então, ele monitora por 7 dias com 3 canais, marca os eventos e traz tudo isso dentro do laudo. Então, ele consegue fazer a Bacana. correlação dos eventos com os sinais. Então, fica Incrível. mais rápido, mais fácil. E a gente também gera, para os médicos que fazem o laudo, gera o pré-laudo, né? Que já vem uma sugestão de laudo com as análises que foram feitas. Isso daí depende do modelo de negócio que a gente faz, aí o médico escolhe, aí ou já vem com o laudo prontinho, já vem analisado lá, Fantástico. frequência É, máxima, mínima, média, já vem todos os traçados já escolhidos e tudo mais. Então, vem todas as muito informações bacana. já prontas. E, Então, por ó, que acontece? Por mais que você faça a transmissão via online, em tempo real, você fica com alguns pacotes de dados dentro da bateria, dentro do ah, dispositivo, né? do Então, dispositivo. isso consome, exatamente, mas ele aguenta até 7 dias e isso daí depois ele descarrega. A gente tem uma basezinha agora, que é uma base única que vai ser, né? Pode ser uma, pode ser de 5. Carrega E ele. aí a gente põe o dispositivo, carrega o dispositivo e os Que dados, o bacana. pacote de dados que sobrou, descarrega aqui.
Incrível, Simplesinho. fantástico. Chamar E de vocês já segurança. estão tendo uma demanda para essa gravação prolongada, já ou não? Já. A gente Já. está, assim, é um trabalho que a gente começou a fazer, vou ser sincera, que foi no final do ano. Nós começamos porque a gente começou a investigar, aprofundar, porque a gente começou a ver o seguinte: a nossa proposta como empresa nunca foi ter um holter, mas sim ter um monitor que fizesse diferença na taxa diagnóstica. E a gente Hum, começou a investigar e perceber que fazer os exames de 7 dias trazia realmente uma taxa diagnóstica muito maior. E aí a gente começou a trazer, levantar dados junto com os médicos e tudo mais, e a gente viu, poxa, se nós trouxermos essa questão à tona, vamos ver como que é o comportamento do médico. E assim, para nossa surpresa, com 100% dos médicos que a gente fala, eles falam, isso é realmente muito, muito importante. E nós, é até então, não tínhamos como fazer. Esse é o ponto. Eu falei, por que bacana. não faz? Aí os médicos falam, mas não tinha como fazer. Como que eu vou fazer um exame de 7 dias, cheio de cabo, cheio de fio? Então, por essa questão, não tinha uma adesão a esse tipo de diagnóstico, né? Então, Sim. agora, com a nossa... E é engraçado, a gente começou em dezembro a trazer esse conceito. Nós trabalhamos dezembro, janeiro e fevereiro. De fevereiro para janeiro, a gente cresceu em 60% o número de exames de 7 dias. Porque antes você nem cogitava isso, porque você não tinha opção para fazer esse tipo de monitoramento, né? Agora, a partir de agora, Exato. você fica linkado aí e começa a pegar esses pacientes aí que têm essa indicação, né? Agora, só uma Exato. pergunta assim, por exemplo, se o holter tradicional, né, 24 horas, custa X, o de 7 dias não é 7X, né? Olha, ele não vai custar 2 vezes, 7 vezes mais. A doutora Maria Helena, acho que ela até tem esses valores aí com ela, porque a gente trouxe para ela Ah, que como bom. parceira nossa, um pacote diferenciado de custo. Para quê? Para Uhum. gerar o acesso. Porque, por enquanto, ainda não é coberto pelos planos de saúde, por enquanto. Porque a gente está Pois numa é, não batalha está no rol da hercúlea, ANS, não, né? ainda não, mas a gente está fazendo um trabalho assim Ah, mas forte. vai, logo, logo vai chegar, né? Né? Chegaremos lá. Então, por enquanto, ainda é pelo bolso do paciente, porém, a gente reduziu bastante o custo do exame para que ele seja acessível ao paciente que precise fazer esse tipo de diagnóstico. Então, assim, ele não é uma coisa que vai custar R$ 1.000 no exame, não, é bem, Uhum, muito menos do que isso. Então, uhum. dá para dar acesso àqueles Dá para pacientes que incorporar, ainda precisam mais desse para um diagnóstico com diagnóstico. uma acurácia tão boa, né? Tão boa. Pois é, pacientes que estão tentando. A gente estava conversando com um médico, ele falou assim: olha, eu tô há ele falou assim, eu tô há 3 anos pedindo exames de 24 horas, 2 vezes por ano para um paciente meu, que eu sei que ele tem fibrilação, não consigo identificar. Ele falou assim: É, agora eu tenho uma ferramenta para fazer esse diagnóstico. que Então, agora ele vai bacana, reconvocar o fantástico. paciente. Então, realmente uma tecnologia totalmente diferente, né, doutor Leandro? A gente está Fantástico. trazendo à tona, a gente fala que é Não, mais ela do que uma, é. não A é um gente vê que é dispositivo, uma é uma questão só. A gente vê que é só uma questão mesmo de ser, não tem como retroceder, né? É uma coisa que chegou para ficar, né? Basta exato, agora a gente fazer esse tipo de evento até para mostrar para o público, né, que está aí a acessibilidade a exato. esse método. Eu mesmo, quando fui me inteirar melhor, aí que você compra mais a ideia, né? Porque você vai se inteirando e na hora que você vê os É. índices ali, né, de subdiagnóstico são assustadores, são alarmantes, né? Exato, Então, isso exato. A tudo doutora Maria gera Helena está realmente. trazendo aí algumas, É, ela está trazendo algumas informações justamente a respeito disso, né? Desse universo do subdiagnóstico, da importância do diagnóstico, da evolução das tecnologias. Eu acho que ela está trazendo um pouquinho isso para a gente, né, doutora Maria bacana. Helena? Se quiser começar, doutora Maria Helena, fica à vontade. Feito. Pois foi bom o bate-papo, foi ótimo. Fala aí, minha colega, as ordens. Perdemos a voz dela. E a Acabei imagem. entrando aqui de curioso, né? Porque é muita informação, a gente compra a ideia, né? Não, não. Mas aí Bom, também para dar ela aquele voltou. tempinho normal, né? De. De todo mundo se acomodar. Bom, então, eu fiz alguns levantamentos e, né, para a gente poder discutir a fibrilação atrial paroxística,
não fiz nada de parte de tratamento, já que eu não sou clínica, isso o doutor Neander depois pode comentar com vocês. E aí eu estou querendo compartilhar aqui a... Então, o que acontece? A gente vai nesse trabalho, né, de divulgação apenas porque eu acho que é importante que a gente saiba, né, não só o trabalho, mas as pessoas que fazem clínica, principalmente, de que a gente tem que estar juntos, né, nessas atividades, nessas coisas. E quando você percebe ou descobre, né, uma tecnologia diferente ou uma coisa que vai te ajudar bastante na conduta e na avaliação do seu paciente e que traz um conforto para o seu paciente, porque todo mundo reclama do router, tem aquele monte de fio, e chegando essa novidade ou essa avaliação mais adequada, né, ou diferenciada, eu acho que isso é bastante importante. O que acontece? O que eu vi, que eu descobri, que eu estudei? A gente tem que, quando você tem a fibrilação paroxística, ela tem grande probabilidade de se transformar em fibrilação permanente. E a incidência de eventos, né, ou seja, tanto de arritmias em que você tem que internar, quanto de AVC, é similar, tanto na paroxística quanto na permanente. E que você, fazendo algumas medidas ou fazendo uma melhoria na medicação, você evita que essas FAs paroxísticas se transformem em permanente. Uma outra coisa também que eu descobri é que se você tem a insuficiência cardíaca e você tem fibrilação atrial, é a pior das conjunturas. Porém, existe a importância de que se essa FA ela vem primeiro do que a insuficiência ou se ela vem depois. Porque quando ela vem primeiro, a incidência de óbito é menor, mas não é tão pequena, é em torno de 69% desses pacientes em 10 anos. E quando a insuficiência cardíaca vem primeiro, é de 81%, quer dizer, aí estamos falando de 12%. Então, talvez, se você esteja avaliando seu paciente e não sabe que ele tem essa fibrilação paroxística, seria interessante você saber para que você otimize esse tipo de tratamento e, com isso, você reduza ou diminui a progressão dessa, né, fibrilação atrial paroxística para a presença de fibrilação atrial permanente. Uma outra característica é que o paciente que tem a fibrilação atrial paroxística, dependendo dos fatores de risco pré-existentes, ele pode evoluir mais rapidamente, em torno de até 2 anos, a grande maioria até em 1 ano, para a fibrilação atrial permanente. Quais seriam esses fatores de risco? Seria obesidade, tabagismo, hipertensão arterial mal controlada, e pacientes com insuficiência cardíaca. Então, você deveria fazer essa pesquisa ou essa análise nesses pacientes que apresentam esse tipo de fator de risco. Um outro trabalho também que demonstra que a presença, né, de fibrilação atrial paroxística está muito associada à presença de síncope e que você deveria também, nesses pacientes, que às vezes ele tem como primeiro episódio uma síncope, mas você deveria fazer essa análise ou fazer essa monitorização num período de até 15 dias após essa primeira síncope, já que esse paciente pode vir a apresentar novos episódios. E também eles falam que quando você tem paroxística que dura menos de 24 horas, a probabilidade de evento é maior do que a que dura mais do que 24 horas. Por quê? Porque você tem, como eles chamam, de uma tempestade
da contração atrial, e com isso você levaria a maior formação de trombos, e você poderia vir a evoluir com AVC, né, AVC isquêmicos, e também com síncope, dependendo para onde esse trombo se direcionar. Em termos de avaliação de pacientes que se apresentam em pronto atendimento, né, a conduta seria tentar reverter e trazer, né, esse paciente para o ritmo sinusal o mais breve possível. E aí, daí a importância de você não esperar que seu paciente se apresente no pronto-socorro, e sim, aí você poderia fazer essa análise ou esse diagnóstico antes de você ter essa avaliação ou essa, né, situação, tá? Umas outras avaliações também que a gente pode avaliar nesses tipos de paciente seria quando você tem a presença, né, de comorbidades mais importantes, e com isso você iria fazendo essas análises e evitaria a presença dessas comorbidades. Então, uma outra situação é que você tem pacientes, né, que utilizam antihipertensivo de forma irregular, principalmente os que usam os inibidores de angiotensinas, e os pacientes que já usam anticoagulantes orais, e pacientes utilizando amiodarona e estatina, eles têm um prognóstico melhor do que os pacientes que já precisam usar essas medicações por algum motivo e não têm fibrilação atrial. Então, eles evoluem menos para a fibrilação atrial permanente. Então, quando você está tratando o colesterol do seu paciente, está tratando ele da arritmia, outra arritmia qualquer, e outro anticoagulante oral que não seja por causa de fibrilação atrial ou por algum outro motivo que ele tenha que utilizar, esses pacientes, quando apresentaram fibrilação atrial paroxística, tiveram menor incidência ou de se tornar permanente. Então, por que os pacientes que apresentam-se com insuficiência cardíaca e ocorre antes da fibrilação atrial parecem ter um prognóstico pior, né? Talvez sejam as diferenças nos fatores de risco subjacentes, né? Que talvez eles tenham mais fatores de risco, e também quando você tem condição de tratamento ideal. Então, talvez os pacientes que se apresentam com insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, eles têm um tratamento inadequado, até mesmo da própria insuficiência cardíaca, e com isso ele tem uma alteração hemodinâmica, alterações em outros pontos, que podem levar a ter essa iniciação ou esses episódios, né, isolados de fibrilação atrial paroxística. E aí vem uma outra coisa também, que eles falaram que o que você pode ter sucesso na reversão da fibrilação atrial, seja por ablação ou seja por medicamento, é onde que vem o meu interesse nesse assunto, é a presença de fibrose no átrio esquerdo através da ressonância magnética. Então, quando a gente faz a ressonância e a gente procura fibrose, que é o realce tardio, a gente vê isso muito no ventrículo direito, vezes no ventrículo esquerdo, e a gente consegue uma caracterização ou uma avaliação muito adequada. Quando a gente vai falar de átrios, então para a gente é mais difícil de você afirmar que em 100% dos casos que você tenha fibrose no átrio, a gente vai ser capaz de mostrá-la na ressonância. E, ao contrário, quando a ressonância mostra a fibrose no átrio esquerdo,
ela é 100%, quer dizer, não existe falso positivo de fibrose no átrio. Porém, a gente ainda, com a tecnologia que a gente tem, com a espessura muito fina da parede atrial, a gente não consegue detectar ou localizar ou fazer o diagnóstico de todas as fibroses existentes. E aí, uma outra particularidade que a gente pode, né, ver nesses pacientes é como que eles vão permanecer, né, ou se eles vão progredir para FA permanente, ou se eles vão permanecer sem fibrilação atrial no pós-ablação, é a presença, né, de esses fatores de riscos associados à presença de fibrose. Também os pacientes que se apresentam com episódios de fibrilação paroxística durante o sono, já foi visto que eles têm uma grande associação com a síndrome da apneia do sono. Então, o paciente que tem apneia do sono, ele tem mais episódio de FA paroxística do que aqueles pacientes que não apresentam com essa avaliação. Então, você deveria, né, seria o contrário, tem FA paroxística, então provavelmente a causa pode ser a apneia do sono, vamos investigar. Tem apneia do sono? Então vamos procurar FA paroxística antes que ele vire uma FA permanente. Existe também um trabalho, né, mostrando que a progressão, né, da fibrilação atrial paroxística para permanente seria, né, uma péssima notícia, né, ou seria uma coisa ruim. Então, realmente, eles marcam bem os fatores de risco que levariam a essa transformação de paroxística para permanente, que seria a idade, a obesidade, a apneia do sono, episódios, né, anteriores de AVC, AVCI, ataque isquêmico transitório, DPOC, utilização de álcool. E na parte cardíaca, seria, né, os fatores de risco cardiovascular. E aí vem uma outra coisa também, que eles falaram que o que você pode ter sucesso na reversão da fibrilação atrial, seja por ablação ou seja por medicamento, é onde que vem o meu interesse nesse assunto, é a presença de fibrose no átrio esquerdo através da ressonância magnética. Então, quando a gente faz a ressonância e a gente procura fibrose, que é o realce tardio, a gente vê isso muito no ventrículo direito, vezes no ventrículo esquerdo, e a gente consegue uma caracterização ou uma avaliação muito adequada. Quando a gente vai falar de átrios, então para a gente é mais difícil de você afirmar que em 100% dos casos que você tenha fibrose no átrio, a gente vai ser capaz de mostrá-la na ressonância. E, ao contrário, quando a ressonância mostra a fibrose no átrio esquerdo, ela é 100%, quer dizer, não existe falso positivo de fibrose no átrio. Porém, a gente ainda, com a tecnologia que a gente tem, com a espessura muito fina da parede atrial, a gente não consegue detectar ou localizar ou fazer o diagnóstico de todas as fibroses existentes. E aí, uma outra particularidade que a gente pode, né, ver nesses pacientes é como que eles vão permanecer, né, ou se eles vão progredir para FA permanente, ou se eles vão permanecer sem fibrilação atrial no pós-ablação, é a presença, né, de esses fatores de riscos associados à presença de fibrose. Também os pacientes que se apresentam com episódios de fibrilação paroxística durante o
sono, já foi visto que eles têm uma grande associação com a síndrome da apneia do sono. Então, o paciente que tem apneia do sono, ele tem mais episódio de FA paroxística do que aqueles pacientes que não apresentam com essa avaliação. Então, você deveria, né, seria o contrário, tem FA paroxística, então provavelmente a causa pode ser a apneia do sono, vamos investigar. Tem apneia do sono? Então vamos procurar FA paroxística antes que ele vire uma FA permanente. Existe também um trabalho, né, mostrando que a progressão, né, da fibrilação atrial paroxística para permanente seria, né, uma péssima notícia, né, ou seria uma coisa ruim. Então, realmente, eles marcam bem os fatores de risco que levariam a essa transformação de paroxística para permanente, que seria a idade, a obesidade, a apneia do sono, episódios, né, anteriores de AVC, AVCI, ataque isquêmico transitório, DPOC, utilização de álcool. E na parte cardíaca, seria, né, os fatores de risco cardiovascular propriamente dito, seria hipertensão mal controlada, dilatação do átrio esquerdo, doenças estruturais e falência ou, né, insuficiência cardíaca. Nós, em 2023, tivemos a publicação do guideline para tratamento, manejo das fibrilações atriais. Ele é bastante didático, é um guia muito interessante, apesar de ser 170 páginas, eu acho que é interessante que a gente dê uma olhada, porque isso vai fazendo com que a gente tenha uma visão ou uma abordagem diferenciada desses episódios da fibrilação atrial paroxística. Então, acho que agora, né, a Cíntia pode falar alguma coisa e depois o Neander falar um pouquinho de tratamento, já que essa não é a minha área específica de trabalho. A doutora Marília, obrigada, viu? Foi um videocast. Um videocast. Um videocast. Trouxemos um modelo diferente aqui. Mas foi bom porque acho que falar um pouquinho dessa questão da FA paroxística e do desenvolvimento dela para permanente. Eu acredito que no guideline, agora também, que a senhora mencionou, traz lá, fala um pouquinho dessa questão das classificações, das evoluções das FAs, né? E com isso, o manejo, né, da fibrilação e dos pacientes, né, do tratamento dos pacientes, né, ou seja, eles estão medicados, essa medicação está sendo efetiva nesse controle, não está, submeter uma ablação, está sendo efetiva, foi efetiva essa ablação, não está. Então, acho que a questão da monitorização mais prolongada, né, doutora Maria Helena, acredito que ela entre para corroborar com toda essa evolução, né, para conseguir monitorar melhor esse paciente, tanto para identificar a FA, evitar que essa FA paroxística, essa FA paroxística vire persistente, quanto para monitorar os resultados das intervenções ou dos tratamentos que estão sendo colocados pelo médico para esse paciente, identificando essa questão da efetividade também, né? Então, isso que é mais interessante, porque, na verdade, você faz alguns procedimentos e você também está tratando o seu paciente na forma de hipertensão ou de qualquer outra patologia de base que ele tenha, seja as doenças isquêmicas, as doenças não isquêmicas, né, as cardiomiopatias e tudo, e você está tratando e você está achando que ele está bem tratado, e, na verdade, como ele não está com tratamento adequado, isso é um fator de risco para ele entrar em FA. E os primeiros episódios vão ser aqueles paroxísticos. E aí, talvez, esse seja também um grande marcador e para que você consiga identificar e saber quem que você, na verdade, não é que você está tratando mal,
talvez ele não esteja fazendo as recomendações de forma adequada, Exato. sendo indicado, e com isso você não identificando, ele vai provavelmente evoluir para a permanente, que é um fator agravante para muitas patologias, né, que a gente citou, que são as miocardiopatias isquêmicas, as não isquêmicas, e aqueles pacientes pós-ablação, que é um custo, é um procedimento que não é simples, né, um pouco, às vezes, até mais invasivo, e que você não está tendo uma resposta ideal em virtude do tratamento da patologia de base está inadequada. Então, ele seria mais um marcador de risco a identificação da FA paroxística. Então, aí é que está. Quando é que eu acho que seria interessante você solicitar o exame de maior durabilidade para chegar a esse diagnóstico? Nesses pacientes que você acha que ele não está indo tão bem quanto você desejaria, naquela patologia de base que ele apresenta, entendeu? E aí é que a gente vai ter uma interferência ou uma, né, modificação no tratamento já utilizado para melhorar essa condição e o paciente ter mais benefícios. E é engraçado porque a gente estava conversando com um médico especializado em hipertensão, né? E ele falou, olha, dos pacientes que a gente prescreve e faz tratamento, no ano 50% não está fazendo tratamento adequado, no segundo ano 50% que restou, 50% também não está. Então, depois de 2 anos, tem 25% dos pacientes fazendo tratamento adequado de hipertensão, que é um fator de risco, né? E monitorar esses pacientes, né, em todo o seu espectro, né, possível, né, bastante importante, sim, para evitar essas evoluções que a gente sabe que podem derivar, né, começam a se tornar fatores de risco, né. Exatamente. Tá bom? Aí agora eu acho que o Leandro pode falar alguma coisa. Tô chamando ele aqui, vamos ver, conectando ele aqui com a gente. Ele tinha se conectado, voltou. Olá, doutor Leandro. Opa, Voltou. voltei aqui, né? Legal. Mas, né, tranquilo, o podcast da Maria Helena aí funcionou muito bem. Foi bem Não esclarecido, é? Foi não foi? ótimo. Foi ótimo, É, adorei. é. Eu tenho uns slides aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Posso ver? Legal, por favor, por favor. É só clicar na setinha compartilhar ali embaixo, que aí compartilhar a tela, e aí já vai compartilhar. Só um minutinho. Joia? Tranquilo. Você tinha Eu falo até que não. compartilhar, não é isso? É compartilhar, aí vai compartilhar a tela, aí vai aparecer um boxezinho, aí vai lá em, acho que é tela cheia que vai aparecer, e aí conecta. Ixi, eu tô sumiu. Aí, telinha. Escorregou. Escorregou da nossa tela. Sem som, Vitoriano. Isso, agora tela cheia, né? Isso, vamos lá. Só um minutinho. Deu certo. Deu aí? Perfeito. Deu, ótimo. Ó, Né? deu para ver perfeito. Uhum. Ah, bacana, né? Legal. Uhum. Mas olha bem, alguns dados interessantes quando a gente vai na literatura, né? E, e aí a gente tem alguns relatos interessantes e algumas situações bem próprias aqui da nossa população, né? Uhum. E a gente sabe muito bem do risco que essa patologia representa, né? A fibrilação atrial.
a permanente, e o objetivo nosso é identificar a paroxística, né, de forma que ela não se torne uma permanente. E a gente sabe o risco que essa paroxística, se não for bem diagnosticada e tratada, levar a situações de maior gravidade, como a Maria Helena comentou, né, insuficiência cardíaca, AVC e os quadros de síncope também, por manifestações do quadro paroxístico. Então, as condições de triagem hoje, elas se tornam extremamente relevantes. Mas antes das tecnologias novas que hoje a gente tem à disposição, a gente ficava mais limitado quanto a esses diagnósticos com maior acurácia, né? Por, às vezes, você ter apenas um momento único ali de gravação e não conseguir identificar, muitas vezes, o motivo de um quadro sintomático ou até de uma manifestação clínica do quadro paroxístico de uma FA. Então, hoje, a gente teria a indicação da monitorização prolongada e hoje a gente tem esse recurso com maior facilidade, né? Quando a gente depara aqui com as questões de número, assustam a gente pelo seguinte, né? O subdiagnóstico de arritmias cardíacas no Brasil. Então, isso acaba trazendo números que são impactantes para a gente. Estima-se hoje que na população brasileira tenha-se aproximadamente 2 milhões de pacientes portadores de fibrilação atrial, mas com uma condição subdiagnóstica importante, até pela metodologia que até então a gente tinha disponível, que era o Holter tradicional 24 horas. E esse subdiagnóstico impacta muitas vezes no risco, né, de morte e mortalidade no quadro evolutivo dessa patologia, né, da fibrilação atrial. E olha que dado interessante aí, 20% a taxa diagnóstica de Holter 24 horas para síncope e AVC criptogênico está em aproximadamente 20%, uma taxa muito baixa, né? 80% não consegue, pelo Holter tradicional 24 horas, a gente detectar esse público, né? E 25% das arritmias, elas são assintomáticas no momento do diagnóstico. A gente sabe isso muito bem, que muitas vezes eu já tenho a manifestação, mas que ainda, do ponto de vista sintomático, não se manifestaram. E com isso, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas com fibrilação atrial no Brasil podem estar subdiagnosticadas ou não diagnosticadas. É um número muito grande e de um risco de mortalidade muito elevado. Essa patologia realmente faz a gente enxergá-la de uma maneira diferente pelo risco das suas complicações e sequelas, né? Um outro dado interessante, né, a evolução dos monitores cardíacos, para a gente hoje, o motivo dessa aula é para ver aonde essa tecnologia nos levou, onde ela está hoje, né? Mas é interessante que a metodologia do Holter, né, os monitores, é uma condição bem antiga, eu nem imaginava que era tão antiga assim, década de 60, já tinham monitores, né, enormes, numa condição, mas que para a época já representando uma evolução. E ali vem a evolução nesses dispositivos, né, década de 70, 80, aí eles foram miniaturizados, né, facilitando aí a gravação, acompanhando o paciente, e já a bateria atendendo aí essa gravação. Na década de 80 já se tinha os monitores de eventos, né, aqueles loopers que a gente... Mas a dificuldade de acesso é sempre grande, vocês veem aí a quantidade de fios, etc., até para o paciente aderir ao exame é muito difícil, né? Até que na década de 90, os gravadores digitais, que aí diminuíram o tamanho, já facilitou muito a vida, os eletrodos, né, mais simples de serem usados, né? E no final da década de 90 já os gravadores loop implantáveis, mas é uma metodologia invasiva que aí tem os seus impactos e limitações também, né? Mas vocês veem nesse quadro evolutivo aí a condição muito favorável de investigação, de diagnóstico, tanto para nós médicos, como também para uma melhor adesão do paciente pelo conforto e favorecendo aí a sua adesão
ao diagnóstico, né, da nossa parte, aí, através desses métodos mais práticos de serem usados e melhor tolerados, né? E com isso favoreceu muito a gente aprofundar um diagnóstico, torná-lo mais específico e aí também direcionar uma terapêutica mais adequada e otimizada para cada paciente ali conforme o seu diagnóstico, né? E agora nós temos essa tecnologia, que é aqui é o motivo aqui da nossa aula, né, que mostra essa conectividade sem fios, monitorando de forma contínua, podendo fazê-lo por uma gravação prolongada de até uma semana ou mais tempo, e favorecendo a gente ter um diagnóstico com uma maior acurácia, né? Coisa que no passado jamais a gente poderia imaginar, né? Então, essa monitorização estendida, como a gente chama, né, dos últimos 4, 5 anos para cá, uma série de publicações mostraram realmente a condição melhor de diagnóstico, né, e ela se tornou realmente importante para algumas condições de investigação de síncope ou de manifestação clínica não bem diagnosticada, principalmente o paroxismo de fibrilação atrial, e isso mostrando que com essas manifestações o risco cardiovascular sempre aumentado, e agora, com esse diagnóstico, a gente pode ter desfechos mais minimizados por conta de uma terapia mais otimizada, né? Então, ela facilita aí uma monitorização contínua, ininterrupta, e levando as taxas de diagnóstico, uma eficácia maior e precisão da detecção dessas arritmias, né? O gerenciamento desses pacientes com fibrilação atrial tornou muito mais fácil para nós médicos, e através dessas novas práticas aí de monitorização, né? Essa identificação de fibrilação atrial através dos últimos estudos, tanto europeus, americanos, mostra que realmente a prevalência da fibrilação atrial ela é cerca de 2% da população total, né? Mas a gente sabe muito bem que à medida que envelhecemos, né, que a taxa a faixa etária aumenta, esse risco, essa prevalência aumenta, e a gente sabe que em torno de 1/4 dos quadros fibrilatórios, eles são assintomáticos. Então, um percentual bastante elevado, em torno de 25%. Aqui está mostrando uma série de estudos, né? Uma revisão sistemática de uma série de publicações, e mostrando aqui que quando você faz um monitoramento prolongado, né, com um tempo médio de uso em torno de 10 dias, provou-se, através desses estudos aqui, mostrando nessa forma gráfica à esquerda, vocês podem ver, que a gente, à medida que você tem um monitoramento por um tempo maior, você vai conseguindo também ter um maior percentual de diagnóstico desse quadro arritmogênico, né? Então, a partir de 48 horas, vocês podem observar, né, 2 dias, 4 dias, etc., as taxas aí de diagnóstico vão aumentando, e com isso a gente consegue ter uma acurácia diagnóstica melhor. Acho que vale a pena a gente frisar aqui esse estudo, pelo destaque que ele representa, e aí abordando a questão terapêutica, né? A questão do estudo Artesia, que foi publicado no New England bem recentemente, e mostrando exatamente o objetivo do estudo é para a identificação da fibrilação atrial subclínica, que normalmente ela é assintomática, de uma duração curta, né? E ela realmente só pode ser detectada através de um monitoramento contínuo e de longo prazo, né? Essa fibrilação subclínica normalmente está associada a um risco maior, né, de acidente de AVC, de acidente vascular cerebral, aumentando até em 2,5 vezes esse risco, né? E quando faz a análise comparativa de tratamento entre o grupo, né, que utilizou a pixabana para essa finalidade, né, de prevenção de AVCs nesses quadros aí de fibrilação subclínica, em comparação ao uso de aspirina, mostrou que realmente esse paciente tem um risco bem menor de acidente vascular cerebral ou embolia sistêmica quando comparado à aspirina,
né? Então, isso mostrou muito relevante. A gente sabe muito bem, nós mais antigos aí que vivemos a era da varfarina, né? O quanto que impactou dos últimos 10, 12, 15 anos para cá, o advento dessa nova classe aí dos anticoagulantes, né? De ação direta, né? Favoreceu muito o tratamento e com isso diminuindo também as complicações. Mas o que foi comentado também pela Cinti, pela Maria Helena, né? O último guideline americano de diagnóstico e manejo da fibrilação atrial, ele está bem rico, bem interessante, mas aqui só a título de comentário, né? Que ele já contempla exatamente por essas tecnologias novas, que o rastreio, isso retirado de lá, né, da fibrilação atrial, né, tem sido investigado principalmente naqueles doentes de maior idade, com mais de 65 anos, utilizando protocolos específicos, vários aí já definidos, e dentre eles inclui registros eletrocardiográficos únicos, intermitentes, mas agora os monitores eletrocardiográficos contínuos já são contemplados para rastreamento diagnóstico, sobretudo nesse público de risco aumentado, né? E aqui finalizando, né? Só para vocês terem uma noção fotográfica, não sei se vocês já viram o aparelho, mas a Cíntia pode, né, ela mostrou no início, não sei se todos viram, mas ela pode mostrar a praticidade que é. Lá na clínica nossa, a gente já tem trabalhado com ele, e assim, o quanto que os pacientes comentam, né? Antigamente, né? Aquele aparelho que não sei o quê, confio, que não sei o quê e tal. Então, hoje eles comentam da praticidade, e realmente tem uma adesão a fazer o exame de uma forma bem melhor do que já foi no passado, né? Então, realmente, aqui tem ele em destaque e as suas vantagens. Ele é um monitor cardíaco, eu vi aí, eu não sabia que ele tem, como você também, acionar um botão para evento também, né? Tudo num aparelho só. Então, não tem fio, ele tem praticidade até para exposição à água, monitorização continuada, facilitando essa interligação digital aí para anotação, né? Os dados são armazenados em nuvem e análise por inteligência artificial. Ou seja, temos na nossa mão o futuro aí que chegou, na minha visão, para ficar. Ok? Nossa, perfeito, doutor Neander. Foi muito legal trazer aí esses vários pontos e como mudou, né? Como vem mudando a questão da Uhum. tecnologia diagnóstica, né? O que é bom, né? Do que era o Holter lá num passado distante para o que é hoje, né? Sim, É uma diferença bastante grande e, e, e assim o que a gente vê é que cada vez mais teremos evoluções nesse segmento, porque essas soluções, né, que a gente traz nessa solução integrada, ela vai ser um gerador de padrões, né? Porque com a inteligência artificial, cada vez mais a gente vai começar a entender os padrões que precedem, às vezes, uma questão arrítmica, alguma questão cardíaca, e a gente vai ter cada vez mais precisão, o médico vai ter uma ferramenta cada vez mais precisa para a tomada de decisão, né? E mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Então, a ideia é que, tendo todos esses fatores de risco, tendo as ferramentas diagnósticas e tendo o arsenal terapêutico, porque assim a gente tem os anticoagulantes diretos evoluindo também, né? A gente sempre tem laboratórios que já têm pesquisa do fator X1, né? Uma geração nova, né, de anticoagulantes, então já já. vamos ter aí uma evolução também, né, com menor sangramento, com várias questões aí melhoradas do que já melhorou até então, né? Então, acho É. que é uma sinergia, né? O interessante, você comentou, e vale a pena a gente destacar, né? Porque a gente tem a parte terapêutica avançando junto com a parte diagnóstica, porque também não adianta eu ter recursos tecnológicos para melhor acurácia diagnóstica e tudo, se a minha terapêutica não avançou também, né? Não,
eu fico ali limitado em termos de abordar o paciente de uma forma otimizada. Mas, de qualquer forma, as coisas estão andando juntas, né? Podemos dizer assim. E aí favorece em todo sentido, diagnóstico e tratamento, né? Não, perfeito, perfeito. Eu acho que É. esse é o intuito, né? Que a gente traga as tecnologias para sinergicamente trazerem mais um arsenal maior para o médico ter mais eficiência, ter mais efetividade, mais adesão do paciente, né? Acho que tudo isso a gente vai buscando para trazer mais efetividade mesmo, evitar morbidades e eventos que são evitáveis, né? A gente tem como evitar. Uhum. Então, ter essa possibilidade, essas ferramentas, esse arsenal aí na mão do médico. Perfeito. Sim, um dos assistentes está solicitando contato para orçamento, para também disponibilizar, né, para o serviço dele, então aí você responde, por favor. Vou responder aqui, já vou passar. Olha, eu vou passar o link do nosso site e lá já tem um lugar que só para agendar, já agenda a reunião com nossos consultores. Eles já fazem já o atendimento de vocês rapidinho, só agendar o melhor horário para vocês. Vou até passar aqui o link, que vocês já, conectam ali. Deixa eu entrar aqui. Aqui, ó, já vou passar o link para vocês. É só entrar e agendar um horário que vocês acharem melhor, fica mais fácil para vocês, e aí a gente entra em contato. Vou passar aqui no chat. Perguntas e respostas aqui, ó. Eu passei no chat aqui do evento e no perguntas e respostas também está aqui, mas é só entrar Cortec, se entrar no nosso site, cor.tech, QUORE.TECH, e aí já vai ter lá a parte do quero prescrever, e aí já pode conectar lá, já agendar, que o nosso pessoal, nossos consultores já entram em contato rapidamente aí com vocês. Mas, olha, eu posso dizer que assim, a gente teve os problemas técnicos, sempre tem, acontecem, mas eu acho que foi um conteúdo muito rico de trazer essa questão, né, da evolução da FA, dos fatores de risco, dos embasamentos que a gente tem, né, da evolução do diagnóstico e dos tratamentos aí que tem e que virão aí para corroborar no melhor atendimento do paciente. E, nossa, eu quero agradecer imensamente a doutora Maria Helena, doutor Neander, e essa está gravado, tá? Essa apresentação. Hoje eu não vou conseguir baixar, mas amanhã eu baixo, já passo para todo mundo que teve aqui, acho que já tem um e-mail cadastrado, aí eu passo para todo mundo, passo para a doutora Maria Helena, passo para o doutor Neander também, aí ficam todos já com a apresentação pronta. Aí a doutora Maria Helena, se depois quiser me mandar a apresentação, me manda que eu anexo ela aqui também, aí fica todo o pacote completo. Tá bom? Combinado, então. Na verdade, assim, a gente gostaria de agradecer também a oportunidade e estamos à disposição se alguém quiser conhecer o serviço, ou, né, saber como que funciona, estamos lá à disposição. E também qualquer outro evento ou qualquer outra oportunidade, continuamos e podemos falar com a tecnologia já testada antes e melhorada. Verdade, não, sem dúvida. verdade. Mas pode deixar, doutora Maria Helena, teremos várias outras oportunidades. Acho que essa foi só a primeira para a gente começar aqui, aquecer os motores, né? Mas tem muita coisa para a gente fazer ainda, para a gente trazer essa educação mesmo médica continuada, porque é um assunto, é um tema novo. Então, a gente agradece imensamente a parceria de vocês e da gente estar trabalhando aqui em conjunto para evoluir aí o diagnóstico de arritmias aí no Brasil. Obrigada, viu, doutora Maria Helena? Prazer foi nosso também. Eu compartilho aí o agradecimento, tá bom? Estamos às ordens. Tá bom, obrigada. Um abraço, uma boa noite aí para todos. Boa noite, boa noite, boa noite. E até uma oportunidade. Até. Obrigada. Tchau. Vamos encerrar.